Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. Mas antes da gente ir lá para o Mato Grosso do Sul, na região de Maracaju, conversar com o Fábio Olegário Caminha, que é presidente do Sindicato Rural lá do município, eu queria falar para vocês o seguinte: hoje é o último dia para vocês participarem do concurso para eleger a melhor história de um agricultor que está sendo promovido aqui pelo Notícias Agrícolas. Tem prêmio e o reconhecimento também a todos os agricultores do Brasil, mas uma história vai ser escolhida como a melhor. Então confira o vídeo que vai passar a seguir para entender direitinho como participar. Premiação da melhor história de um agricultor no Notícias Agrícolas. Queremos que você seja porta-voz de si mesmo, nos conte sua história no agronegócio brasileiro e participe dessa premiação. Mande seus vídeos e fotos para o nosso WhatsApp, anote aí, 19997670241. Confira as regras no noticiasagricolas.com.br. No nosso menu, basta procurar pela aba Especiais. E estamos aqui então com o Fábio Olegário Caminha falando com a gente lá de Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, Fábio. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que nos acompanham no Notícias Agrícolas. É um prazer novamente estar aí com vocês e poder passar um pouquinho da realidade da safrinha de milho aqui na nossa região. Fábio, como a gente conversava então antes de entrar aqui ao vivo, você comentou que o processo de colheita ainda não começou com força total por aí, correto? Correto, Letícia. Começaram já alguns trabalhos, né? Alguns produtores já começaram a colocar as máquinas aí no campo, mas, de fato, eu acredito que a partir da semana que vem isso deve ter uma intensificação, né, do início aí dos trabalhos de colheita, né? A gente teve uma semeadura um pouco atrasada, né, do milho lá do mês de fevereiro, né? Então, agora que está começando a chegar ao ponto de colheita. E alguns produtores que já começaram a colher, os milhos com umidade alta ainda, né? Então, aguardando que esse milho baixe um pouco mais a umidade para evitar perdas ainda maiores aí com relação a desconto nos armazéns e tudo mais. Então, o pessoal está ainda bem incipiente ainda os produtores que estão colhendo. Muito poucas pessoas colhendo aqui na nossa região. E, Fábio, tendo em vista essa situação da estiagem, e a gente também sabe que houve uma onda de frio muito forte, muito severa aí na região, qual que é a expectativa de produtividade aí para Maracaju? Olha, Letícia, infelizmente esse ano foi um ano bastante difícil para a produção do milho safrinha aqui na nossa região, né? A gente já teve um atraso inicial, né, de plantio, que já colocou aí um potencial menor do que o que a gente é acostumado, né? E ao longo de todo o ciclo nós sofremos muito com a baixa pluviosidade, né, dos meses aí fevereiro, março, abril e maio. A gente teve muito poucas chuvas, né? Então isso dificultou muito o andamento da cultura, né? Então a gente teve perdas aí significativas com relação pela falta de chuvas. E para terminar de fechar, vamos dizer assim, a gente teve esse frio intenso do final de junho, início de julho, né? Geadas aí muito intensas em toda a nossa região, que acabaram por comprometer ainda mais o nosso potencial produtivo, né? A gente, usando aí os dados do projeto SIGA da ProSoja, falando em Mato Grosso do Sul como um todo, né? Já saímos de um potencial um pouco abaixo da última safra, né? 75 sacas por hectare, e esse potencial foi sendo revisto aí ao longo do ciclo da cultura, né? E hoje o último relatório do projeto SIGA aí, da ProSoja, FamaSul, ele desenha uma expectativa de produção aí por volta de 52 sacas por hectare por Mato Grosso do Sul. Eu imagino que na nossa região não vai ser muito diferente. Acho que é mais ou menos por aí mesmo, pelo que a gente tem conversado, tem ouvido aí os nossos produtores. E nas últimas safrinhas, Fábio, com um desempenho normal, qual que era a produtividade que era esperada, né, nessas últimas safrinhas? Como que foi o desempenho? Só para a gente ter uma ideia de quanto vai baixar. Nas últimas safrinhas a gente foi bem privilegiado com relação ao clima, né? E conseguimos fazer médias aí por volta de 90 a 100 sacas por hectare,
que é uma safrinha considerada boa aqui para a nossa região. Infelizmente, esse ano a gente teve esses episódios aí de seca e essa geada que pegou muita área ainda numa fase, um estágio vegetativo que compromete, né? Então, a geada, quando ela vem, o milho já está mais seco, mais pronto para colher, mas devido ao próprio atraso, teve uma porcentagem grande de lavouras que ainda estavam sujeitas a serem drasticamente afetadas com a geada, né? Com grãos ainda em estágio leitoso, né? Até milho verde. Então, assim, teve bastante dano. O próprio levantamento da ProSoja fala aqui para o nosso município em torno de 30% das lavouras afetadas drasticamente com a geada. Então, tudo isso culminou aí nessa redução significativa de produtividade. E, Fábio, como que está a questão de ritmo de negócios aí? Mais ou menos quantos por cento da safrinha já foi comprometido com negócios, com contratos estabelecidos anteriormente? Então, é difícil falar uma porcentagem, né? O que a gente sabe é que os produtores, de uma maneira geral, travam os seus custos, né, de insumos, né, anteriormente. Então, eu imagino alguma coisa aí perto de 40% a 50% já foi negociado, né? E dado essa queda de produtividade, né, esse percentual aumenta, né? Então, quando você travou lá atrás, você imaginava uma safra um pouco melhor. Então, isso vai fazer com que o produtor vai sobrar muito pouco milho para ele conseguir comercializar nos preços mais atrativos que estão sendo praticados agora, né? Então, assim, realmente teve isso, e isso é praxe, né? O produtor trabalha com uma certa segurança, então ele vai fazendo contratos aí conforme ele vai adquirindo seus insumos, é muito comum isso aqui na região, e não foi diferente, né? O preço, naquele momento, era um preço atrativo, e as trocas de produto estavam interessantes, né? Insumo por produto. Então, aconteceram muitos negócios aqui na região, antecipadamente, né? E qual que era a média de valor de sacas quando esses contratos foram travados e o valor que está sendo praticado agora também, para a gente ter essa ideia dessa diferença de preço? Com certeza, né? Na época que esses contratos foram fechados, os principais contratos ficaram na casa aí de R$ 35 a R$ 40, né? A saca do milho. Foi isso aí que aconteceu na época das negociações de insumos, lá no início do ano, até no ano passado. Então, o que acontece? Você agora tem uma diferença praticamente do dobro, né? Estamos falando de R$ 90 hoje o milho disponível aqui na nossa região. Então, realmente, o produtor que não comercializou, ele tem um trunfo aí para sair dessa baixa produtividade, mas, infelizmente, não é a maioria dos casos. A maioria dos casos, o produtor já tinha muito produto comercializado aí nesses valores menores. E pode ser que haja alguma dificuldade para o produtor, esse que fechou esses contratos antecipados, de talvez não conseguir cumprir, não conseguir fazer a entrega desse milho? Olha, pode sim. Eu acho que é um cenário bem característico aqui esse ano. Tem alguns produtores que não vão conseguir cumprir os seus contratos, né? A gente teve algumas reuniões aí com a FamaSul, com a própria ProSoja, para ver o que poderia ser feito, né, com relação a esse tipo de situação, que ela está bem desenhada para algumas regiões. Aqui a região vizinha nossa de Rio Brilhante, que sofreu muito com a estiagem, e agora, por último, com a geada, algumas outras regiões que sofreram mais. Realmente o produtor vai ter dificuldade de encontrar, de cumprir esses seus contratos, né? Então, até a ProSoja, juntamente com a FamaSul, solicitou ao governo do estado, né, a situação de emergência, né, e foi prontamente atendido, porque realmente foi bem prejudicada a safra do Mato Grosso do Sul como um todo, né, e justamente para que os produtores possam renegociar aí os seus contratos, enfim, abrir uma linha de conversas entre o produtor e as empresas compradoras. Certo, Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Letícia, mais uma vez. Estamos sempre disponíveis aí para vocês. O que a gente puder ajudar, estamos por aqui. Estivemos aqui, portanto, com o Fábio Olegário Caminha,
que é presidente do Sindicato Rural lá de Maracaju, no Mato Grosso do Sul, nos trazendo, portanto, um panorama de como que está a safrinha de milho por lá. Segundo ele, a colheita ainda não começou efetivamente. Alguns produtores fizeram testes, entraram na lavoura, mas detectaram o milho com alta umidade, então vão esperar um pouco que essa umidade baixe. Então, na próxima semana, essa colheita deve sim começar de fato lá na região de Maracaju. Porém, mesmo sem a colheita tendo iniciado, já há uma perspectiva de quebra na safra. Só a estiagem já teria baixado, então, o potencial produtivo da região, que era de em torno de 100 sacas por hectare, o que vinha sendo produzido nas últimas safrinhas. Então, com a estiagem, isso já baixou para 75 sacas por hectare. E com as geadas, essas frentes frias dos últimos 20 dias, esse potencial produtivo passou para 52 sacas por hectare. E, de acordo com o Fábio, tem produtor que vai ter dificuldade para cumprir os contratos que foram estabelecidos anteriormente. Vai sobrar pouco milho para esses produtores para aproveitarem esses atuais patamares de preços que estão na casa dos R$90. E o produtor que não fechou tantos contratos, aí sim, esse o que conseguir colher, então o que tiver de milho disponível vai aproveitar essa onda de preços em alta. Eu finalizo por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.